aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Podeis sentar, em nome de Jesus. Esse texto, irmãos, ele continua nos falando sobre a ansiedade, sobre o cansaço, sobre as tarefas e as distrações da vida. E nós precisamos refletir sobre o que é significativo aos olhos de Deus. Será que nós já paramos para pensar será que aquilo que nós julgamos ser significativo, de fato é significativo aos olhos de Deus? Será que aquilo que nós julgamos de fato ser importante, será que de fato é importante para Deus? A Bíblia vai dizer que quando o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, o diabo, vendo que Jesus ali estava com fome, Jesus ali estava com sede, e o que ele disse a Jesus? Transforma esta pedra em quê? Em pães. E Jesus, ele disse: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Com isso, Jesus, ele estava dizendo que nem tudo é pão, irmãos, que nem tudo é dinheiro, nem tudo é bens, nem tudo é riquezas. Infelizmente, muitas pessoas só vão entender essas coisas no final da vida. Há uma frase que eu não me recordo muito bem, mas que diz que a pessoa gastou a saúde toda, a vida toda, ganhando o quê? Dinheiro. E aí, quando chega na velhice, o dinheiro todo que ganhou na vida vai gastar fazendo o quê? Cuidando da saúde. Irmãos? Por quê? Porque nem tudo é pão. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de compras, nem só de riquezas vive a família e o ser humano, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Jesus, ele disse: olha, é quase, ele não disse que era impossível, ele disse: olha, é quase impossível que um rico entre no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ou a maioria dos ricos, põe o dinheiro como o seu Deus. E assim a gente precisa entender: o dinheiro, ele está para nos servir, assim como os bens estão para nos servir, e não nós para servirmos aos bens e nem ao dinheiro. O problema é quando o dinheiro, ele se torna senhor de alguém. O problema é quando a riqueza se torna senhor de alguém. Então passa a possuir, e aí se vive a vida toda atrás de dinheiro, quando a palavra de Deus vai dizer: e se quiseres e me ouvirdes, o que é que vai acontecer? Todas as bênçãos escritas neste livro
virão a mim. Então não sou eu que vou, são elas que vêm até a mim. Observe aqui juntamente comigo do verso 38. O texto diz que Jesus chegou ali naquela aldeia e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. Aqui tem algo, irmãos, interessante. Eu estava pensando nisso nessa manhã. Marta recebeu a Jesus. E Marta, ela tinha a responsabilidade de dar o que a Jesus, irmãos? Atenção. Ou você não recebe alguém na sua casa, ou você recebe. E se você receber, você tem que dar atenção. Você tem que auxiliar, você tem que dar prioridade àquela pessoa. Então veja que a responsabilidade de estar com Jesus era de quem aqui? De Marta. Porém o versículo 39 vai dizer que tinha uma outra pessoa com Marta. E quem era? Era sua irmã. E quem era sua irmã? Maria. E o texto diz que ela, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Observe que aqui agora nós temos duas irmãs que estavam assentadas ouvindo a palavra. Veja que todas as duas sentaram aos pés de Jesus. E todas as duas estavam atentas, ouvindo a palavra. Mas o versículo 40 diz que Marta estava o quê? Distraída. Marta, porém, andava distraída. Com o que, pastor? Muitos serviços. Presta atenção aqui. Jesus não criticou o serviço, a tarefa, nada disso. Porque, irmãos, há tempo para toda coisas. Mas o texto faz questão de dizer que Marta estava distraída. Isso quer dizer que Maria não estava distraída. No ambiente de culto, no ambiente de igreja, pessoas podem estar atentas à palavra, aos louvores, às orações que estão sendo feitas, mas outras pessoas vão estar distraídas. Então veja, era a mesma palavra. Há quem diga que na igreja, se o pastor não for eloquente, se o cantor, a cantora não for boa, se a banda não é legal, o que é que vai acontecer? A igreja fica dispersa. E aqui que era Jesus na casa? E aqui que era Jesus pregando? O texto diz que Marta estava distraída em muitos serviços. Porém, não é somente isso. Ela ainda se volta para Jesus e diz: o Senhor não te importa da minha irmã? Está aí sentada? Está aí ouvindo a palavra? Está aí orando? Enquanto eu estou lá servindo só? Se Marta continuasse sentada, irmãos, o que será que aconteceria com os serviços dela? Eu conheço um pastor que ele disse que ficava atarefado para ir para a igreja, que tinha que resolver isso, tinha que resolver aquilo e tal. Até que um dia Deus disse: eu quero que você fique comigo às manhãs. Mas eu tenho que fazer isso, mas eu quero que você fique comigo todas as manhãs.
E ele, sem querer, ficou em casa, ficava em casa orando, jejuando, lendo a palavra. E quando ele terminava, que ele ia para a igreja, quando ia, pensando que ia resolver as coisas já estavam todas resolvidas. Ou seja, enquanto ele estava orando, se consagrando a Deus, ele estava resolvendo as coisas para ele. O problema é que a gente acha que é só a nossa mão que resolve. Às vezes a gente despreza o momento do culto, o momento da palavra até dentro de casa, o momento do quarto de oração em secreto com Deus, com a desculpa de dizer que temos muitos serviços, que temos ali muitas coisas para fazer. Quando na verdade, se nós passássemos mais tempo com Deus, essas coisas se resolveriam de uma maneira diferente. Porque você está cansado, você está cansada, só anda ansioso, só anda ansiosa. E não desenvolve-se espiritualmente. E os problemas continuam e vão continuar. Você resolve um, aparece outro. E geralmente as pessoas que hoje estão se comportando assim não se comportavam lá atrás. Quando se tinha serviços, quando se tinha trabalho, o problema é que lá atrás o amor é maior. O problema é que lá atrás a chama estava mais forte. Sabe aquele fogo da paixão? Era assim com os novos convertidos. O problema é que o tempo vai passando, como nós vimos na mensagem semana passada, foi retrasada, onde Paulo ele disse que ele prossegue para o alvo, não atentando para as coisas que para trás ficam. Ou seja, Paulo estava comprometido em conhecer mais, em aprender mais, em crescer mais. E o cristão parece que é diferente. Os anos vão passando, ele vai conhecendo menos, vai aprendendo menos, vai congregando menos, vai servindo menos. Por quê, pastor? Porque nós estamos colocando outras coisas no lugar que se deveria estar. E aí já não há mais tempo disponível. Porque a ansiedade e a distração, irmãos, já está grande. Já está grande. Aquelas duas irmãs, elas já estavam ocupadas antes de Jesus chegar. Porém, quando Jesus ali ele chega e elas se sentam, elas deveriam entender: agora é a hora de nós descansarmos. E Eclesiastes 3:1 vai dizer: porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para trabalhar e há tempo para sentar. Nós temos que trabalhar, nós precisamos trabalhar. Mas eu trabalho para viver ou eu vivo para trabalhar? São duas coisas totalmente diferentes. Trabalhar para viver ou viver para trabalhar? E é nessa lida, irmãos, que muitos têm se perdido. Muitos têm se afastado do propósito de Deus. Têm deixado os seus ministérios, pregadores, músicos, evangelistas, missionários, intercessores. Quantos irmãos em Cristo eu conheci que nesse algoz desenfreado de ganhar dinheiro, porque acabou seduzindo. Pessoas que outrora estavam desempregados, arrumaram um emprego, viu que dava para ganhar dinheiro
Aí já foi conciliando com outros trabalhos, foi conciliando com outros, já não vai mais para a igreja, só vai uma vez no mês, e aí já não vai mais. E hoje está no mundo, irmãos, mas cheio de dinheiro, porém sem Deus. Será que de fato vale a pena? Porque Maria estava aproveitando a oportunidade para ouvir o que Jesus tinha para falar. Maria, ela reconhecia que aquele momento era muito importante. Nunca perca de tempo você parar tudo que você está fazendo para ler a palavra. Nunca será perca de tempo você acordar mais cedo ou dormir mais tarde para poder ler a palavra, para poder orar, passar tempo com Deus. Você na verdade estará ganhando tempo, você estará ganhando paz, você estará ganhando equilíbrio, recebendo os frutos do Espírito na sua vida. Eu não me esqueço, até hoje eu estava em casa dormindo, quando na madrugada o telefone começa a tocar, e eu ali sem querer atender, e o irmão insistindo, eu fui e atendi, eu novo na fé, recém-casado. E ali aquele irmão disse: olha, irmão, eu não sei o que está acontecendo aí, mas eu estou aqui numa vigília e Deus mandou dizer para você que é para você descer da casa do oleiro. E bateu o telefone na minha cara. E eu desliguei o telefone. Eu falei: oxe, e a Adriana disse assim: quem foi? Não, irmão. E o que ele queria? Não, disse que estava na vigília. E eu achei: ele é maluca? Liga para a casa dos outros assim. Falei: não entendi, foi nada. Vou dormir. Viro para um lado, nada. Viro para o outro, nada. Vou para o outro, nada. Aí a irmã que não entendeu nada também disse assim: olha, eu acho melhor você ir fazer o que o irmão falou, viu? Não é? Sobrou para mim. E agora? Aí eu lembrei, desci a casa do oleiro, né? Vamos orar. Saí do quarto, fui para o outro quarto e fui orar. Pastor, e aí o que aconteceu? Tudo continuou a mesma coisa. Fui para a igreja no outro dia, domingo de manhã, assisti o culto, saí, aí entrei no todo dia. Quem que estava lá? Esse irmão. Meu irmão, Pai do Senhor, estou chegando agora na vigília e tal, não sei o quê. Falei: rapaz, estava na vigília ontem, foi forte. Aí Deus liga para Danilo e manda ele descer. Falei: foi, irmão, foi. Não sei o quê. Não, meu irmão, mas você foi. Eu falei: claro, como é que eu não ia? Eu sei que quando foi, irmãos, de tarde, aconteceu um perrengue. E Deus me deu equilíbrio. E Deus me deu mansidão. E até ali eu não estava entendendo nada. Quando foi no final do dia, eu sentado no passeio, e Deus fez assim: você entende agora porque eu pedi para você descer na casa do oleiro? Eu precisava te revestir, e se você não estivesse revestido, você ia cair na cilada que o inimigo te prepara hoje. Então veja, irmãos, todo investimento que você faz na fé é um preparo. É Deus te capacitando para algo que está vindo por aí. Mas quando nós não reconhecemos ali, como Maria reconheceu, a oportunidade de estar aos pés de Jesus, irmãos, era Jesus na casa. Marta simplesmente largou Jesus lá e voltou para o seu serviço. Maria não. E o que foi que Jesus ele disse? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pastor, não estou entendendo.
É eu e você que vamos escolher a nossa parte. Não dá para viver uma vida, irmão, só pensando na terra e depois dizer que vai para a eternidade com Cristo. Não dá para viver uma vida apegada, juntando tesouros nessa terra e depois dizer que vai desfrutar dos tesouros dos céus. Não tem congruência. Que vida é essa que de fato nós estamos vivendo aqui? Jesus, ele disse: olha, Maria escolheu a boa parte. Passar tempo com Deus, ir à igreja, servir ao Senhor, ler a sua palavra diariamente, é a boa parte, irmãos. E Jesus não vai tirar isso de ninguém. Mas quem tira isso do seu dia a dia e coloca trabalho, e coloca distrações, e coloca muitas coisas, já está escolhendo a sua parte. A Bíblia é bem sincera quando ela diz: olha, você tendo onde cobrir, ou melhor, proteger a sua cabeça, ou quando cobrir o seu corpo, quando você tiver o que comer, o que beber, esteja satisfeito. Salomão, irmãos, com tanta riqueza, que foi que ele disse no final da vida: é tudo vaidade. Pastor, mas eu tenho que pagar minhas contas. Todo mundo tem que pagar as contas, irmãos. Mas havia um discípulo desesperado dizendo: mestre, nós temos que pagar o imposto e nós não temos o dinheiro. Jesus então diz: olha, vai lá no mar, pega lá aquele peixe e paga o imposto. E aquele discípulo foi lá, e quando pegou aquele peixe e abriu, tinha o que dentro da boca do peixe? O dinheiro do imposto, irmãos. Pastor, não estou entendendo, irmãos. Deus dá os seus enquanto dorme. Deus, ele dá os seus enquanto confia. Deus, ele dá os seus enquanto espera nele, e não no patrão, e não no salário, e não no governo. Porque passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Davi, ele disse: fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi um homem, ou melhor, nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar um pão. Então, se eu sou um justo do Senhor, se eu sou alguém temente a Deus, não vai me faltar. Mas o meu medo de não pagar o aluguel, o meu medo de não trazer a comida para casa, o meu medo de não pagar a conta, me leva a negociar a fé, me leva a me afastar dessas coisas e me afadigar e estar ansioso, assim como Marta, que estava distraída com muitos afazeres. E é isso que o diabo quer fazer, ele está fazendo, é distraindo, irmãos. Quantos estão sendo seduzidos com a história de que 3 minutos, 5 minutos por dia é o suficiente para manter uma fé sadia, uma fé nutrida? Quantos hoje estão tão distraídos e acreditam que ir à congregação uma vez por mês está suficiente? E aí, irmãos? Como é que estão, na verdade, esses irmãos, essas irmãs, que outrora vinham à igreja todos os cultos, que outrora em todas as atividades da igreja estavam presentes, que outrora eram obreiros, eram cantores na igreja, eram pregadores da palavra de Deus, mas hoje já não são. Então, será que foram algum dia, de fato?
porque abandonaram, irmãos, a missão, porque se distraíram. Porque Jesus, ele disse para Marta: você está ansiosa e afadigada. São pessoas que o cansaço só vai se refletir na vida espiritual, porque na vida física não tem cansaço para trabalhar, não se tem cansaço para fazer hora extra, não se tem cansaço para ganhar outras formas de se ganhar dinheiro. Então o cansaço é só para a vida espiritual. Vamos entender melhor o que estamos falando aqui hoje. Lá no texto de Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do verso 36. Lucas 7, 36. Quando Jesus ali, ele fala sobre a pecadora que ungiu seus pés. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Oh, aleluia! Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Jesus aqui, irmãos, deu uma lição a Simão. Simão, como anfitrião ali, ele tinha um dever, assim como Marta na sua casa, de receber bem ali a Jesus. Não deu água para lavar os pés, não ungiu a cabeça dele. Enquanto Maria, irmãos, fez tudo isso de uma forma ainda mais generosa. Maria, ela parecia entender algo que os demais ali, na maioria, não entendiam. Porque é como Jesus, ele disse: a quem muito se ama, muito foi perdoado. Mas a quem pouco ama, pouco foi perdoado. É por isso que o quanto eu e você sabemos de fato quanto nós fomos perdoados.
Isso vai refletir na nossa entrega, isso vai refletir na nossa fé, isso vai refletir na forma como nós nos comportamos para com Deus e para com as pessoas. Porque quando eu reconheço que pouco fui perdoado, que pouca coisa eu fiz de errado na vida, eu pouco amarei a Deus e a Jesus. Mas se eu sei quem eu era no passado, o que eu merecia como fim da minha vida, e Jesus foi lá e me resgatou e me tirou, eu vou ter uma inclinação para amar a Ele, porque foi o que Maria buscou ali fazer. Maria, ela soube que Jesus estaria na casa de Simão. Ela então pegou ali o seu vaso de alabastro com unguento e levou. Porque qual era a intenção de Maria? Se não mostrar a Jesus o teu amor. E como nós estamos buscando mostrar a Cristo o quanto nós o amamos? Quando Ele mesmo diz: quem quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. Então não dá para querer, irmãos, salvar a nós mesmos. Porque o que Jesus quer é que nós venhamos a perder, ou melhor, a nos perder de vista, e permitir que Ele nos encontre, permitir que Ele nos dirija, que Ele seja o nosso Senhor e não só o Salvador. Porque aí está o problema: queremos Ele como Salvador, queremos Ele como nosso abençoador, mas como Senhor, como aquele que diz: você vai fazer isso, você vai para cá, você não vai para cá. Nós não queremos, porque o que nós queremos são as bênçãos, é a salvação. O que nós queremos é a paz que Ele dá, é a alegria, é o trabalho, é o dinheiro. Mas nós não queremos um Senhor, alguém para dizer o que fazer e o que não fazer. Porque o Senhor, antigamente, quando pegava o escravo, e o escravo não fazia o que o Senhor queria, o que acontecia? Aquele escravo apanhava. Hoje não é Cristo, não é Deus quem bate, mas é o mundo, irmãos. E nós precisamos entender essas particularidades. Por quê, pastor? Porque a história de Maria ficou registrada na Bíblia. Porém, a história de grandes homens como Herodes, César e tal, não estão. Isso mostra que Deus, Ele vê as coisas de uma forma diferente de mim e de você. Aquilo que nós julgamos ser bom para Deus, Ele não é bom. Quais são os pensamentos de Deus? São pensamentos de paz. Os caminhos de Deus são os caminhos mais altos, são os caminhos melhores, mas nós queremos sempre os nossos. Queremos sempre fazer o que desejamos. E pasme, queremos ainda mais a aprovação de Deus para tudo que nós queremos e desejamos. Provérbios 14, 12, se eu não me engano, para dizer: porque há caminhos que ao homem parecem reto, mas o fim são de morte. O cavalheiro se prepara para a batalha, porém a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Se Deus não abençoar, se Deus não der vitória, irmão, não tem nada. E por que então não consultar a Ele? E por que então não dedicar mais da nossa vida a Ele? É por isso que vemos muitas pessoas ganhando muito e sendo infelizes, e outras ganhando pouco e são felizes.
Nós precisamos ter essas coisas bem definidas dentro de nós, porque o balizador das nossas atitudes de fé, de comunhão com Deus e de entrega, vem de onde? Vem do quanto nos sentimos perdoados, do quanto nós reconhecemos quem de fato nós éramos e o que merecíamos, mas a graça dele nos alcançou. É por isso que Maria não saiu dos pés de Jesus, ela permaneceu sentada aos pés de Jesus aprendendo. Oséias vai dizer: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias ainda vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Conhecimento está aí, irmãos, disponível para todos. Porém, aqueles que acessam, aqueles que buscam, é que serão beneficiados pelo conhecimento. Nós precisamos refletir hoje sobre essa família, sobre esse ambiente de casa, esse ambiente de trabalho, onde duas pessoas eram totalmente diferentes nesse mesmo ambiente, e duas pessoas com o mesmo sangue, mesma linhagem familiar, mas tinham comportamentos totalmente diferentes. Jesus fez questão de dizer que uma escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. E às vezes nós criticamos aquele que ora tanto, aquele que lê tanto, aquele que vai à igreja tanto. E Jesus está dizendo: olha, ela escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dele, eu não vou tirar isso dela. Você não já escolheu a sua parte? Então pronto, você vai ter também a sua recompensa pelo que você escolheu. Hoje é uma noite para nós refletirmos sobre as distrações na vida, sobre o quanto nós estamos nos cansando a ponto de não ter mais disponibilidade para Deus. Se há disponibilidade, havia, e hoje não há mais, alguma coisa está errada. Alguma coisa saiu da organização, e não a organização de Deus, mas sim a minha organização. O dia vai ter 24 horas para todo ser humano na Terra. A diferença é como cada um se coloca diante dessas 24 horas. O que se define como prioridade e como ocupação é que vai de fato dizer aonde nós vamos estar durante essas 24 horas do dia. E não é justo nós darmos mais aos homens e pouco ou quase nada para Deus. Nós precisamos refletir, irmãos, porque todo o tempo com Deus não é um gasto, é um investimento. E esse investimento é em você mesmo, por toda a eternidade. Se a eternidade é importante para você, se a eternidade é importante para a tua família, então vai um conselho: encontre tempo para Deus, porque Ele é eterno. Se você quer estar com Ele, você vai precisar aprender mais sobre Ele, amá-lo mais e demonstrar esse amor diariamente, para que então nós possamos ouvir de Deus como Maria ouviu, que ela escolheu a boa parte. Amém? Guarde no teu coração essa palavra e leve para o seu dia a dia, sabendo que Deus foi quem te criou e foi Deus que te deu o ar que você está respirando. Não é somente o dízimo que você tem que devolver do seu dinheiro, mas sim do seu tempo, do seu dia a dia e da sua saúde.
Amém? Vamos orar?